Olá, CoachCast no ar, e CoachCast é o podcast da sua carreira, do seu negócio. Aqui nós trazemos pessoas que são inspirações no seu negócio, inspirações para a vida de muitos e trabalham muito também. E não é diferente com a Ale Kremer, que está aqui conosco, e ela fala de Indaiatuba, aqui no interior de São Paulo, uma bela cidade, diga-se de passagem. Ale, super obrigado por ter aceito o meu convite e estar aqui hoje conosco. Se apresente, quem que é Ale Kremer? Sérgio, muito obrigada, primeiramente, pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Tenho te acompanhado aí, é muito rico o material que você produz, eu fiquei muito honrada com o seu convite, tá? Então, vou me apresentar brevemente, porque, olha, eu falo demais, né? Então, você me corta, tá? Bom, eu sou a Alessandra, tenho 45 anos, sou mãe de 3, tenho 20 e tantos anos aí de mundo corporativo, até que, em 2018, eu resolvi fazer uma transição de carreira, porque eu estava numa fase de, eu não vou falar burnout, porque naquela época não tinha essa palavra assim tão forte, né? Mas eu entrei num parafuso muito grande em relação ao que eu queria para minha vida, né? Eu trabalhei sempre em grandes empresas, pequenas, médias e grandes, tive várias, né? No meu currículo ele tem um mix de experiências, mas eu entrei num modelo de questionamento e, sem saber o que fazer após uma demissão, eu fui estudar, eu fui me estudar. E eu descobri que eu tinha uma caixa de ferramenta enferrujada. Então, eu tive que me reinventar, me desconstruir. E esse modelo de desenvolvimento pessoal me trouxe onde eu estou agora, né? Que hoje eu trabalho com mentoria, coaching para líderes executivos. Estou há mais de 15 anos aí trabalhando somente com C-levels, com executivos, e também com líderes de área, porque eu sou da área de recursos humanos, né? Meu primeiro emprego foi aos 14 anos, dentro do RH. Depois eu permeei entre finanças, controladoria, eu sempre fui um paradoxo, né? Humanas exatas, enfim. Sempre muito curiosa, e hoje eu tenho meu negócio, né? Junto com o meu sócio, a gente tem uma empresa de recursos humanos, desenvolvimento humano, e a gente desenvolve pessoas, né, de forma individual e coletiva para se tornarem líderes mais estratégicos e menos emocionais, né? Sim, que legal, Ale, muito bacana. E depois, ao final deste episódio, tanto para quem está nos assistindo ou para quem está nos ouvindo, a Ale vai deixar aqui as formas de encontrá-la nas redes, qual sua principal rede. Nós nos conhecemos, inclusive, eu fiz contato com a Ale pelo LinkedIn, ela foi extremamente gentil, respondeu de pronto, isso é bacana, né? A gente ser acessível, tanto essas entregas, você falou que está há 7 anos Sim. ativa no LinkedIn, é a sua principal rede hoje? O LinkedIn, ele é a rede que eu me identifiquei mais no início por estar nesse limbo profissional. Então, era onde a gente, né, quando você está numa fase que você não sabe se vai, se fica, nunca tinha vendido nada, não conhecia o universo, né, de desenvolvimento humano, eu conhecia meu mundinho. E quanto mais eu fui descobrindo sobre mim, mais eu percebi o quanto eu era limitada, quanto eu era fechada, quanto eu era introvertida, minha comunicação era ruim. Eu vejo meus primeiros vídeos, nossa, eu até ocultei lá, porque eu falei, meu Deus, só para eu lembrar mesmo de onde eu vim, né? Mas é legal ver a evolução da gente, porque só com o tempo que a gente fica melhor, não é? Então, nesse processo de mudança, eu tive que olhar para as minhas feridas, para as meus medos, minhas ansiedades, corporativas, inclusive. Porque a gente tem crenças muito pesadas sobre trabalho, né? O trabalho é a honra, trabalho é ter que matar um leão por dia, engolir sapo, aquela coisa toda, né? Então, eu tinha aquela síndrome do domingo à noite, que segunda-feira era um terror para mim. E depois que eu me desenvolvi, que eu comecei, né, a entrar nesse universo de autoconhecimento, de entender meus gatilhos, de entender as crenças enraizadas que me faziam andar nesse círculo todo, eu fui ensinar as pessoas como sair disso, porque eu percebi que tinha muita gente vivendo como eu estava. E aí eu comecei, né, nesse universo todos começam a estudar, começam a seguir pessoas interessantes, né, no mercado e tal, e aí eu comecei a entender que eu tinha ali um espaço grande de fala, e foi assim que eu comecei no LinkedIn, publicando texto, intuitivamente, aí depois eu fui aprendendo, né, as técnicas. Hoje eu escrevo com mais facilidade, obviamente, porque estou todo dia lá, mas não foi sempre assim, né? A gente vai tropeçando. No começo, meus textos, coitados,
me engajava. O LinkedIn era meio mato ainda, né? Não tinha, assim, essa explosão de pessoas como tem hoje. Mas é uma jornada gostosa e é isso que você falou. Eu sempre me preocupo em atender cada pessoa que chega até mim com muita, como se fosse o início, né? Porque do outro lado tem alguém que está buscando, assim como eu, há um tempo atrás, eu não tinha ninguém assim que pudesse me escutar. E assim começou, assim tudo começou. Que legal. Eu quero puxar o gancho aí de um ponto que você falou que foi a sua transição. Foi fácil fazer a transição? Olha, assim, eu sou uma pessoa que, quando eu ponho uma coisa na cabeça, é muito difícil. Meu marido fala que é mais fácil arrancar minha cabeça, né? Por quê? Porque eu estava vivendo há muitos anos com um sentimento ruim, um gosto ruim na garganta. E eu olhava na janela lá, né, do trabalho, 3 da tarde, aquele sol, as árvores balançando, tudo, e eu pensava, meu Deus, o que será que o mundo tem para mim lá fora que eu não tava, não era, não, eu não conseguia me acostumar com essa realidade. Então, quando surgiu uma demissão, que eu já estava internamente, já tinha demitido a empresa da minha vida, mas eu não tinha coragem, porque eu sempre tive filho, obrigação, fiquei muito tempo sendo arrimo de família, eu não tinha coragem de pedir as contas, então eu deixava para ver o que a vida tinha para mim. E aí surgiu uma demissão em janeiro de 2018, e eu falei, quer saber? Antes de pensar em voltar, eu tenho que me curar disso, eu tenho que entender o que está acontecendo comigo. E eu fui fazer uma formação em coaching sem saber o que era, sem ter noção. Eu sabia que era bom, mas eu achava que era coisa de RH, sabe, assim, totalmente, não tinha tanta, e estava naquele boom do coaching demonizado, né? Uhum. Aí eu fiz muita dinâmica de autocura, sabe? De entender os meus motivos. Aí eu descobri crenças de família, crenças do primeiro emprego, crenças de preconceito, né? E quando eu chegava em casa, cada dia, né, a formação era uma semana e depois mais 15 dias que eu fiz uma pós. Eu chegava em casa num talo da energia, chegava, meu marido estava lá, ele também estava numa fase difícil de trabalho. E eu já estava assim, ebulindo, né? E vendo coisas diferentes que eu nunca tinha visto, e aí a gente estava muito descolando um do outro, né? Tanto que eu falei, olha, você vai ter que fazer também, para a gente poder, né, entrar na mesma vibe, porque eu estou vendo um mundo diferente, eu estou me enxergando diferente, a coisa está muito intensa aqui, né? Que era das 8 às 11 da noite, imagina, passar o dia inteiro em alta frequência, enfim. E aí ele passou um mês, abriu outra turma, ele fez. Aí a gente olhou um para o outro e falou: vamos tentar uma coisa nova? Embora, né, hoje a gente vai ter que fazer dar certo. É o plano A, não tem plano B. A gente melhora o plano A se precisar, mas a gente não vai considerar o plano B. E aí nós começamos, cada um no seu cantinho, dentro ali de casa, cada um no cômodo, fazer o seu modelo que acreditava em termos de produção de conteúdo, porque eu entendi que produção de conteúdo é o que te mostra para o mundo, né? E nessa de produzir conteúdo, começou a chegar gente, e aí eu comecei a estudar sobre marketing, né, porque você pode ser o melhor profissional, se não souber se vender, você não tem espaço, não é? E quando a gente fala se vender, não é forçar, é você construir uma embalagem para o seu produto, que você é um produto de mercado, né? E aí a gente começou a nichar a nossa narrativa, nossa linha editorial, e começamos a atrair pessoas que se interessavam pelas nossas falas. Obviamente que eu não sabia o que eu ia fazer no começo. Eu fui testando falas, eu escrevia muita coisa num texto, depois eu falava, nossa, é para mim esse texto, não é para o outro, né? A gente vai aprendendo com o tempo, e foi começando a juntar a gente. E começaram as primeiras abordagens. Nossa, quanto é a sua mentoria? Quanto é o seu curso, né? Quanto é, tanto para mim quanto para ele. Ele trabalha com novo emprego, recolocação, eu com desenvolvimento de lideranças. Eu pensava na líder que eu era, aquela pessoa, né, com aquele perfil, era a persona transformada, digamos assim. E aí começou a crescer. E aí foi um mês após o outro. Quando eu vi, já estava, né? Eu fiz uma ação pro bono no começo, para ajudar pessoas, para treinar, né, o meu conhecimento. E a coisa foi crescendo, evoluindo, e hoje estamos aqui com uma certa autoridade, tendo bastante
gente à nossa volta, bastante case, eu tenho meu site, minhas redes, minhas recomendações, então eu tenho muita confiança em tudo que a gente já construiu aqui, pelos resultados, né, que as pessoas trazem para a gente aí, a gente vai sentindo na evolução. Mas foi assim, foi assim, mas assim, foi um tijolo por dia. Mas quando eu comprei a ideia de uma mudança, eu tinha uma imagem na minha cabeça, sabe, Sérgio? O meu sonho era abrir a janela do meu escritório e enxergar o mar na época. Né? Eu tinha uma fotografia que o meu modelo, meu dia de sucesso ia ser o dia que eu pudesse abrir aquela janela que eu via lá no escritório, que eu olhava aquela selva de pedras, eu pudesse olhar o mar. Aquilo, para mim, era a minha fotografia de sucesso. E ela realmente aconteceu, né? Então, foi uma virada de chave, eu me sinto extremamente abençoada, não porque eu tive sorte, que obviamente a sorte, ela faz parte, mas porque eu desejei, eu sonhei, eu acho que o início de tudo é o desejo, né? Eu sempre digo para os meus clientes que, para mim, o ciclo da realização começa com desejo, com decisão, com aprendizado e com repetição, né? E aí você, puxa, desejei, puxa, agora eu tomei a decisão, vou fazer, acabou, já era, né? Aprendi o que tinha que ser feito e repeti até ficar, né? Mas aí você tem que, esse ato da gente sair de São Paulo foi um ato de, hoje eu olho com mais clareza, foi um ato de desespero, né? Para poder sair desse meio de competitividade, de busca por sucesso, opiniões das pessoas, né? Ninguém entendia nada, você vai largar aí né, um currículo, uma carteira, CLT, né, enfim, a gente tem que quebrar muitos medos quando você quer uma vida diferente, não é? Sem dúvida alguma, fantástico todas essas colocações que você fez aqui. Já deu uma aula aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, e é muito legal. Inclusive, você tem um e-book que depois, quem for lá na rede, no LinkedIn da Ale, você pode baixar esse e-book, então, para pegar mais um pouco desse conteúdo maravilhoso. E qual foi o grande aprendizado, né, do mundo dessa parte da sua vida, a grande parte da sua vida no mundo corporativo? Assim, você deve ter tido muitos aprendizados até para hoje ser esta profissional que você é, ajudando aí os líderes, ajudando profissionais e pessoas a serem cada vez melhores. Qual o grande aprendizado que você leva do mundo corporativo? Olha, o grande aprendizado que eu trouxe do mundo corporativo, por incrível que pareça, foram os pontos críticos que eu vivenciei, sabe? Quando uma pessoa chega até mim e traz um cenário que ela precisa de ajuda, ela me conta uma história que parece que eu estou lá. Por quê? Porque eu vivi todo tipo, né, de situação bizarra, situação boa, coisas absurdas, né, comportamentos. E hoje, como eu trabalho com comportamento, você vai achar estranho o que eu vou te dizer, mas a maior parte das pessoas são repetidamente padronizadas em comportamento, em crises, em problemas, né? Então, eu fui montando o meu produto principal, que é a minha mentoria, baseado na repetição da procura. Era sempre pelo mesmo problema, praticamente, né? Comunicação, minha postura, meu chefe, emoção, tudo meio que se repete, muda o cenário, ou melhor, muda os personagens, mas o cenário é o mesmo. Então, eu trouxe, com as pessoas mais difíceis que eu lidei, eu aprendi muito. Eu tenho até que, de certa forma, agradecê-las, porque me amadureceu a 1000%, né? Então, eu sempre digo, mar calmo, né? É uma frase que as pessoas odeiam, né? Mas o mar calmo não te faz um bom marinheiro. Então, eu trouxe o cenário, eu trouxe as falas, eu trouxe o comportamento dessas pessoas, que do tiozinho do café até o CEO da empresa, todos estão se sentindo ameaçados em algo. E quando a gente entende que nada é sobre nós, é tudo sobre o que está dentro de cada um, da própria batalha interna de cada um, né? As pessoas saem de casa para lutar pela sobrevivência e não para atacar ninguém, não é? A gente descobre que a minha solução está aqui dentro. Não é, muitas vezes, mudando de emprego, tem gente que muda de emprego e repete cenário. A pessoa quer mudar de chefe, lá na frente outra coisa pega ela, por quê? Porque ela está fugindo. Então, eu, assim, até pegando gancho, sempre diz,
também dentro dos meus, né, da minha atuação ao longo desses 7 anos, teve pessoas que buscaram ajuda para a transição de carreira, porque viram em mim, né, um modelo e vieram pedir ajuda. Aí eu criei mentoria de transição, mentoria de recursos humanos, né, para profissionais de recursos humanos, e cada uma dessas de transição para a área do digital, fazendo a mesma coisa que eu faço. E para cada pessoa que deseja fazer uma mudança, eu sempre digo assim, se autoavalie. Se você está tentando fugir de algo, não faça nada agora. Porque mudar de carreira para fugir de uma situação, você vai ser pego lá na frente, de novo, por esse padrão. Seja de um cliente, seja de uma situação, seja de uma crítica, porque a gente se expõe, a gente fica também na linha de frente das críticas, né? Então, se apaixone por algo para mudar. Mude pelo desejo, não pelo medo, não é? Faz sentido? Faz total sentido, e você vai falando aí, eu estou lembrando aqui de alguns coaches ou mentis que eu atendo também, que querem fazer essa transformação na carreira, e justamente às vezes eu noto, vamos ver se você também corrobora isso, a falta de autoconhecimento, a falta de pedir também feedback, porque além do autoconhecimento, a pessoa precisa pedir muito feedback para os outros. Sim, olha, eu vou te falar que tem algumas palavras que eu chamo de palavras grávidas, que tem muito significado embaixo dela, né? Por exemplo, inteligência emocional. O que é isso aí, né? Autoconhecimento, o que é isso aí? Então, eu digo, troque o autoconhecimento pelo autoquestionamento. Se pergunte por que você é assim, por que você está assim, por que você fala desse jeito, por que você agiu daquela forma. Você tem aqui dentro um outro você que se questiona o tempo todo, aquela briga né, essa comunicação interna, esse diálogo interno. Seja inteligente com o seu diálogo interno. Se pergunte. Por que você está com inveja? Que tudo bem, é normal. Por que você está com ciúmes? Por que você está com raiva? O que está te levando para essa sensação de autodefesa, não é? Porque a gente não se reconhece. Quando você entra na sua zona de medo, você começa a reagir, explodir ou implodir para dentro, né? E adoecer. Então, a gente precisa se conhecer para mudar. Porque é igual, eu sempre faço a analogia do seguinte: você vai viajar, você vai fazer uma grande viagem, você tem que se preparar para ela, né? Você tem que saber o destino, a temperatura do local, quantas pessoas vão, quantos dias você vai ficar, o que você vai comer, né? E principalmente ligar o GPS e abastecer seu carro. Se for uma viagem de carro, né? Ou seja qual for o meio, mas se você não tiver previsibilidade do que está acontecendo com você, do que vai acontecer naquele ambiente, naquela situação específica, a previsibilidade de lidar com seu chefe, de lidar com o seu liderado, de lidar com você mesmo. Se a gente se jogar no mar à deriva, você vai afundar, né? Muito legal, Ali. Excelente. E eu estava vendo aqui a questão de estudos. Você, pelo visto, estuda muito e precisa, para fazer conteúdo, tem que estudar, além de ter uma sensibilidade muito grande no teu dia a dia, e nos atendimentos que você faz, na consultoria, no treinamento. Você fez uma pós em neurociência e comportamento lá na PUC do Rio Grande do Sul. Foi. Eu fiz essa pós porque a gente fala de comportamento que está dentro da mente, do cérebro, né, e do corpo. Então, se eu não entender a raiz do problema que me deixa dessa forma, eu não consigo me embasar, não consigo me aprofundar, né? Porque a gente tem uma consciência do saber, do que a gente aprende, mas a gente tem que ter a consciência do ser. Quem eu sou? Quais são as minhas raízes? De repente, eu tenho até questões de família, hereditárias, né? DNA. Então, eu fui entender os mecanismos da mente que geram comportamentos. Então, essa pós foi essencial para eu, né? Inclusive, Daniel Goleman foi meu professor numa das aulas, né? Uma honra. E isso trouxe, obviamente, muito mais. Eu consigo mostrar para o meu cliente da onde vem a raiz do comportamento dele, né? Que muitas vezes é física, às vezes é falta de sono, às vezes é falta de descanso. Muitas vezes são coisas mais simples do que parecem, não é? Então, as associações que as pessoas fazem de, puxa, o Sérgio é meu chefe, ele fala comigo como meu pai, né? Aí você vai ver a pessoa está se sentindo criança lá diante do pai, lá na infância. Então, tem tantas coisas básicas acontecendo com as pessoas, elas estão procurando. Hoje até publiquei sobre isso, né? Sobre o excesso de informação, que pode ser tão prejudicial quanto a falta dela. A gente precisa se entender antes de querer entender o mundo.
né, Sérgio? Muito legal. Né? Faz sentido, não faz? Faz total sentido. Eu não sei se você conhece a Inês Coso, que é uma mestre da neurociência. Ela tem um curso, inclusive, chamado GEM. Eu gosto sempre de ressaltar. Eu fiz o GEM em 2020. É mesmo? Eu já seguia muito a Inês. Ela é uma grande amiga, uma mentora fantástica. Ela é psicóloga e aí eu fiz o GEM é justamente neurociência, as neurociências aplicadas à gestão de pessoas e negócios. Então, de lá para cá, eu me interessei muito, muito por esse universo também. Aí eu sigo aqui o Pedro Calabres, que tem o Neurovox, que eu estou no Neurovox já faz um ano. Pedro Camargo, que o primeiro escritor sobre neuromarketing, que trouxe... A neurociência ela foi arrastada para outros segmentos, né? Vendas, marketing, né? Em todas as áreas que envolvem o cérebro, que é praticamente tudo na vida, a gente tem uma causa, né? Sim. E quando a gente aprende a lidar com o nosso sistema, você domina ele, não é? Muito bom. Isso tudo, eu queria até tocar no ponto esse. Onde mais você se inspira para se manter atualizada? Como você faz essa educação continuada na sua vida, que hoje se chama de lifelong learning, mas eu estar em constante aprendizado? Olha, eu vou te falar que eu costumo falar assim, o meu maior ponto forte pode ser minha maior fraqueza, né? Porque aprender muito é muito, né? Aprender é muito bom, mas acelera demais. Eu fico muito acelerada quando eu estou no processo de aprendizagem. Então, qual é o meu processo? Eu gosto muito de livro, mas eu confesso que eu não consigo ler como eu gostaria. Então, eu estou sempre andando com 2 livros. Na minha casa você vai, tem sempre. Por quê? Porque muitas vezes eu abro um livro e eu pego. Foi uma página daquele livro que me transformou, né? Que me trouxe o insight. Porque eu tenho, ao longo desse tempo todo, eu adquiri muito conhecimento, então a gente vai complementando, não é? E eu procuro ficar numa bolha de conhecimento, porque vai ter coisa que eu nunca vou aprender e também não vai. Né? Eu até sou curiosa, sou muito de rede social e tudo, me policio para não perder a produtividade, como qualquer pessoa, mas eu gosto de seguir algumas pessoas que são realmente muito inspiradoras. Então, quais são meus modelos, né? Posso falar os meus? Claro, por favor. Eu gosto muito de trabalhar com espiritualidade, gosto muito, né? Falo muito no meu processo que a espiritualidade é a ponta do iceberg de tudo na nossa vida, ou, né? Ou é o fundo do iceberg, né? Vamos inverter a pirâmide. É o que dá sustentação para tudo. Então, eu gosto muito de aprender sobre isso, gosto de alta performance, gosto de autoconhecimento e gosto também de liderança, né? Então, eu amo o Jacob Petri, é o meu, mal sabe, mas é meu grande mentor, fico horas nos podcasts dele, gosto muito do Joel J, me conecto muito com ele, cara que tem história, resultado, e ele é extremamente humilde no aprendizado, ele não para de aprender, ele é uma pessoa que demonstra, né, essa flexibilidade, essa vontade de aprender. Gosto muito do Jerônimo Temel, que foi o meu grande mentor inicial, porque foi com ele que eu aprendi a fazer coaching. Não me formei na escola dele, mas aprendi com ele. E assim, pessoas que no LinkedIn, mas eu tenho muito cuidado, porque eu tenho uma opinião muito forte sobre o que acontece no LinkedIn hoje, e eu procuro ficar um pouco distante dessa onda né, de sacrificar pessoas, de demonizar situações. A gente está num mundo cheio de pessoas tentando achar seu lugar, então algumas falas você não vai ver na minha abordagem. Eu procuro não polemizar, eu prefiro ir para cima com a abordagem do JJ, né, de vá para cima, de ousadia, enfim. Mas eu não gosto muito de ir pelo caminho da crítica exagerada, porque a gente sabe que a vida de líder é muito sofrida, né? Então, o que eu quero é ajudar os líderes a entenderem como fazer melhor e viver melhor, porque eu sei como é sofrido no dia a dia uma pessoa que só pensa em trabalho, que não consegue entregar, que é super sobrecarregada. Então, o meu modelo de aprendizado é esse, né? Eu tenho uma fonte, eu não me estendo muito para ouvir todo mundo, eu escuto pessoas já validadas no mercado, tenho meus livros aqui que eu sou... adoro sentir o cheirinho do livro, mas eu estou já me rendendo à leitura digital, né, que é mais prática.
E uma das coisas que mais me faz aprender, Sérgio, é fazer sessão de coaching. Nossa, né? É bom, né? E eu me escuto, né? Então eu me desenvolvo junto com o meu cliente, né? Sem dúvida alguma. E eu acho que talvez você tenha isso também, coaching é parceria. Para quem está nos ouvindo, achar que coach é aquele que sabe tudo, não é. Coaching é um processo de parceria entre coach e coachee. Só complementando o que você falou aí, a gente aprende muito. Eu sempre falo para o meu cliente assim, às vezes se confunde o que é terapia e o que é coach. Eu tenho cliente que faz terapia paralela com coach. Terapia te ajuda a trazer paz e entendimento do teu hoje para o ontem, de quem você se tornou. Então, trabalha as questões emocionais que fazem você ainda não estar tão em paz com a tua história. Então, a terapia te ajuda nisso, é um processo de escuta, e não é um processo mais passivo de escuta e de direcionamento para a pessoa ir se escutando. O coaching, ele é um trabalho do daqui para frente. Ele é um trabalho de escuta também. A gente vai direcionando a pessoa a falar o que ela precisa escutar, mas dentro da minha mentoria, né, um coaching mentoring, eu trago referências, eu trago estruturas para a pessoa pensar no melhor jeito dela fazer. Então, é um trabalho que tem começo, meio e fim. Mas o coaching ele é muito rápido a transformação porque atua na causa raiz daquele comportamento. A pessoa troca a crença, troca a atitude. Troca a crença, troca o sentimento, troca a atitude, não é? Por isso que as coisas são muito rápidas. Então, normalmente funciona muito bem, né? 99% funciona muito bem. Eu gosto até de ressaltar isso, funciona para quem quer que funcione. É um trabalho de 4 mãos. E quem quer que funcione, funciona, acelera muito o processo de desenvolvimento da pessoa. Ontem um cliente meu falou assim, Ale, eu estou muito feliz porque você e Deus estão mudando a minha vida. Eu falei, não. Eu falei, eu estou indo num banco de carona, você pilota e Deus está no comando, né? Boa. Então, eu vou junto, mas eu vou só te ajudando a pensar melhor no caminho. Mas excelente, Ale. Alcançar o resultado, porque depende, é um esforço de dentro para fora, né? Então, eu acho que essa parceria é maravilhosa. E o bom disso é que a gente faz conexões, a gente faz amizade, depois fica né, toda vez que termina um processo, é quase que é triste, porque a gente passa tanto tempo com aquela pessoa e se conecta, né? Então, é muito... esse trabalho, ele trouxe para a minha vida muito... Eu consegui trazer minha espiritualidade para esse trabalho. Então, eu me sinto leve. Toda vez que eu abro a câmera, é uma diversão para mim, sabe? Que legal, que coisa boa. É muito bom. Muito bom. Estamos chegando aqui na reta final desse episódio. Tenho certeza que poderíamos ficar aqui muito mais tempo, porque você é uma pessoa bem agradável, bem bacana, com muito conhecimento, com muita coisa aqui, muita coisa inspiradora para todos os nossos telespectadores e ouvintes. E me diz um negócio, o que você deixa de indicação de leitura? Assim, tem algum livro para quem queira se conhecer mais, ou uma coisa que você acha que vale muito a pena? Olha, tem tanta coisa, né? Toda vez que uma pessoa me pede indicação de um livro, eu sempre falo, o que você quer? Porque o livro, ele está muito conectado com o nosso momento, né? Ele está muito conectado com o nosso momento. Então, a gente vai absorver daquele livro que nesse momento a minha vida está pedindo. Então, tem vários livros que eu posso indicar para comunicação, eu indico As Armas da Persuasão, né? Como falar bem no trabalho. O meu e-book, né, que é comunicação inteligente para reuniões de trabalho, que eu trago muita neurociência, eu trago muita questão de comportamento atrás da fala. Então, pessoas são padrão. Se você souber o mecanismo mental dos outros e o seu, você tem uma comunicação mais assertiva, né? Estou escrevendo um outro livro que fala sobre autossabotagem. Esse livro vai chocar, porque a gente se torna o nosso próprio vilão. Verdade. Você começa a gente tem o hábito de procurar culpados para os nossos infortúnios, né? E, na verdade, tudo é autopermissão, a maior parte das coisas, nós deixamos o caminho seguir errado, e aí a gente colhe, não é? E tem livros, o Pipeline da Liderança, para quem quer estrutura de liderança. Eu estou cheia de livro aqui, agora até nem tenho na cabeça, mas assim... Sim. Mas perfeito. E como as pessoas encontram a Ale Kremer nas redes? Bom, eu no LinkedIn, né, que é a minha rede mãe, que eu estou lá há muito tempo, então é Ale Kremer, tá? No Instagram é alecremer.oficial.
São as duas redes que eu tenho mais dia a dia. Tenho o Facebook, tenho o TikTok, mas eu uso mais como passatempo mesmo, mas eu tô lá. E no meu site, né, www.acasucesso.com.br, e lá você conhece um pouco mais do nosso trabalho, como né, os nossos pensamentos. O meu LinkedIn tem muito conteúdo lá gratuito, tem muita coisa que eu faço com muito amor, e eu gosto, Sérgio, de trazer contraponto, sabe? De trazer uma visão na contramão. Quando eu vejo um grupo muito grande de pessoas falando a mesma coisa, eu gosto de falar o contrário. Não para polemizar, eu procuro com respeito fazer as pessoas enxergarem o outro lado, porque o nosso mundo hoje é assim, ou você é isso ou você é aquilo, né? Ou aqui ou ali, você não é uma coisa ou outra, você é multicoisas. É verdade. É mais ou menos como um MBTI, né? Nós somos muitas possibilidades. Múltiplas, muitas, né? Então, é aquela frasezinha, entre 8 e 80 tem 72 novas possibilidades, né? Perfeito, adorei a analogia. E, Ale, estou imensamente grato aqui pela sua participação, pelo teu conteúdo, e espero te encontrar mais vezes aqui no CoachCast. Quem sabe, assim que você terminar esse outro livro, a gente não vem falar especificamente dele, e foi uma honra para mim tê-la aqui. A honra toda minha, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, conte comigo se precisar, tá? E assim, é muito bom trocar, é muito bom, a gente aprende demais. Eu falo assim, ó, a minha energia com a sua energia junto uma terceira que propaga para o mundo e a gente se torna um influenciador positivo de mentes, não é? Então, muito obrigada e até a próxima. Então, até a próxima, e hoje o papo foi com a Ale Kremer. Sigam ela aí nas redes. Tchau. Tchau, tchau.